Vamos nessa, vamos iniciar uma nova série de mensagens. E agora, para onde eu vou? Ok? Serão sequências de mensagens baseadas na Epístola aos Gálatas. E cada encontro será a abordagem de um capítulo dessa epístola. Então nós vamos ter 6 encontros e nada melhor do que começar essa série com uma mensagem marcante, uma mensagem que fale lá no fundo do seu coração, no fundo da sua vida. E é claro que o título desse assunto interessante é Faça Seu Detox. Parece para quem está precisando emagrecer, mas na verdade é para quem está precisando fazer um detox na própria vida, na sua jornada, na sua caminhada. E aí você vai aprender que você cresce conforme as dificuldades vão vindo sobre a sua vida e você precisa se desintoxicar. Às vezes no seu corpo, às vezes na sua alma e no seu espírito. Isso vai acontecer na jornada da sua vida, mas eu quero ser bem objetivo com você e nós vamos entrar no contexto dessa mensagem através de tudo aquilo que Paulo estava vivenciando naquele momento que ele fala às igrejas da Galácia, né? Essas igrejas, elas são filhas das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Essa região é uma região de uma província romana, província da Galácia, e a geografia da Galácia é interessante porque ela indica uma área ao centro-norte da Ásia Menor. Aqui os gauleses eles se estabeleceram depois de emigrarem da Europa Ocidental até a Ásia Menor. As cidades que Paulo vai se referir são Antioquia, Icônio, Listra, Derbe, e é uma região muito conhecida pelo apóstolo Paulo por desbravar em suas viagens missionárias. E nesse momento, o apóstolo Paulo ele está preocupado com as pessoas que estão tentando trazer costumes judaizantes nessas igrejas da Galácia. Paulo já havia passado por ali e Paulo revela justamente a inconstância dos gálatas. Os gauleses, eles estavam intoxicados pela religião, pela falta de convicção pessoal dos ensinamentos deixados pelo apóstolo Paulo. Os gauleses, eles estão literalmente intoxicados pela religião, pela religiosidade, porque eles não sabem se eles vão continuar debaixo do jugo da lei ou se vão experimentar a graça de Deus. E é justamente aqui que eu quero te convidar para pertinho, você que é meu amigo Check-in Church, você meu irmão em Cristo, deixa eu te falar algo, deixa eu te contar um segredo aí no seu ouvido, um segredinho no seu ouvido aí no seu lugar de intimidade aonde você está. Quando você não souber o que você vai fazer, nem para onde ir, dobre o seu joelho e busque a direção de Deus para mudar a história da sua vida. É justamente isso que o apóstolo Paulo está liberando sobre toda uma inconstância de tomada de decisões. O apóstolo Paulo está fazendo aqui resgatar e validar o trabalho que ele tinha convicção, que ele construiu durante as suas viagens missionárias. Paulo, ele já abre a carta de Gálatas defendendo a sua autoridade. Ele diz quem ele era, quem ele é, e qual a direção que ele está indo. Ele fala com convicção para defender a autoridade que você possui em algum assunto, em alguma área. Você tem que ter experiências. E é claro que as suas experiências elas vão ter um certo peso para te validar. Elas vão validar você. As histórias que você tem para contar com Deus é que vai validar quem você é. Entenda isso é muito forte. E Paulo começa lembrando da própria história que ele tem. Ele sabe quem ele é. Ele lembra da sua jornada dentro do judaísmo. Ele diz e ele diz da seguinte forma. Ele diz, lembra de mim, de quem eu era como religioso, como fariseu, né? Que é um braço, é uma vertente do judaísmo, porque Paulo é judeu, não esqueça disso.
ele não deixa de ser judeu e nós vamos para a Escritura justamente para conferir isso. E quando eu estou dizendo, tem duas ocasiões que eu queria deixar aqui bem claro que ele afirma confessando com essas palavras. Uma delas é em Atos 22, versículo 3, ele afirma o seguinte: eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Eu fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei dos nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês. Entenda, Paulo é bem enfático em Atos 21, 39, e ele repete essa veracidade. Paulo respondeu: eu sou judeu, cidadão de Tarso. Nas suas práticas do seu dia a dia de vida, ele faz voto de Nazireu e ele reafirma que é judeu. Em Atos 18, ele diz: antes de embarcar, rapou a cabeça em Secreia, devido a um voto que havia feito. E em outra passagem, em Atos 21, 26, diz o seguinte: no dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se juntamente com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. Paulo, ele busca um detox na sua própria vida. E esse detox é tão forte que o processo vai empurrar Paulo para um tempo sabático de pelo menos 3 anos no deserto da Arábia. O que é tempo sabático? Eu nunca ouvi falar essa palavra, ou talvez você já ouviu falar. É um tempo de afastamento voluntário do trabalho, da sua rotina diária, que tem aí um tempo mínimo de 6 meses, mas tem um objetivo, que é a reflexão sobre a vida pessoal e profissional. E por que Paulo tem essa atitude? Grave isso que eu vou te dizer. O melhor detox na vida é quando você se afasta de pessoas tóxicas. É isso mesmo. Paulo tem essa atitude porque ele tem um encontro com Deus. E a partir daquele momento, desse encontro real com Deus, para ele é algo que é muito marcante e forte. Quem se encontra com Deus, quem tem um encontro com Deus, fica marcado por toda a vida. Tudo que ele tinha aprendido, todo o conhecimento, todos os ensinamentos, os relacionamentos que ele tinha até aquele momento, talvez não serviria mais para a direção que ele experimentaria no próximo nível do propósito que Deus tinha para a vida dele. Ele precisava se desintoxicar do judaísmo dos fariseus, se desintoxicar da religiosidade. Ele precisava naquele momento declarar a liberdade que ele precisava ter da religião e retornar à sua origem, onde tudo começou. E onde tudo começa, querido, é sempre no nosso relacionamento com Deus. Existe uma geografia que marca o nosso início de relacionamento com Deus. E Paulo foi marcado em Damasco. No livro de Gálatas, capítulo 1, do 12 ao 17, Paulo diz o seguinte: eu não recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado. Pelo contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como eu perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Eu não consultei pessoa alguma, tampouco eu subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato eu parti para a Arábia e tornei a voltar a Damasco. Lembra que eu falei do tempo de reclusão, do tempo sabático dele? Ele vai para descobrir algumas coisas que ele precisava descobrir em Deus e ele volta para a origem. Paulo está aqui disposto a lutar para se desintoxicar e ter uma verdadeira experiência com Deus. Deixar tudo que é tóxico,
tudo aquilo que tentou formatar ele até o momento que ele encontra com Deus. Ele não está preocupado com os títulos dos fariseus, nem em ser reconhecido pelos apóstolos, nem caminhar segurando a muleta da religião que ele descobriu que carregava durante toda a vida. Às vezes você não percebe que as muletas que você carrega na sua vida, seja daquela pessoa que você se tornou dependente, seja daquela pessoa que você buscava sempre para pagar suas contas, ou para você pedir um dinheiro emprestado. Tem hora que você tem que dar um basta. Tem hora que você tem que se posicionar para construir a sua própria história, para que as suas experiências com Deus sejam verdadeiras e reais. Tem muita gente, entenda isso que eu estou falando, é para o seu coração. Tem muita gente que anda engessado, esperando uma oportunidade no trabalho, esperando uma resposta do seu guru religioso, diante da bagunça que está a sua família. Você está esperando Deus vir do céu. De pessoas que você acha que são importantes para você, você está esperando resposta de pessoas, mas na verdade Deus está te chamando para você fazer um detox sobre a sua vida. Entenda bem, alguns momentos da sua vida você buscou sim ser reconhecido, um reconhecimento, você correu sim atrás de títulos, de diplomas para estampar no escritório da sua parede, achando que isso te levaria a lugar algum, e agora você caiu na real. E quantas vezes você foi, durante essa caminhada que você trilhou, da sua própria força, do seu próprio braço, você se viu passado para trás? Ver as pessoas se aproveitando da sua fragilidade do momento, e é claro que emocionalmente é decepcionante. Quando você parou para analisar a sua vida, o questionamento de tudo que você fez, a frustração foi a sua recompensa. E isso é muito desanimador. E é claro que isso é frustrante para quem está construindo uma história. Me diz quantas vezes você criou expectativas em algumas situações e você voltou frustrado de lugares que nossa, esse lugar vai ser um lugar que vai transformar a minha vida, essa experiência vai ser um lugar que vai transformar a minha vida, e você pensou que seria no seu trabalho, no encontro familiar, ou até mesmo no encontro da sua própria religião, e você saiu de lá mais frustrado do que você entrou. A frustração de não acontecer algumas coisas que você esperava, ou acontecer de uma forma diferente. É justamente o que o apóstolo Paulo, nesse capítulo 1 de Gálatas, ele está querendo expor. Né? Nessa carta aos Gálatas, ele decide lutar, ele decide: eu vou lutar, eu sei do que eu creio, eu vou lutar, eu vou esclarecer as coisas. Então, entenda, você precisa lutar, enfrentar situações, mas lutar por aquilo que vale a pena. Largar mão dos reconhecimentos, daquela honra que você sempre buscou dos homens, dos tapinhas nas costas, ok? Essa vaidade aí do seu coração não trouxe crescimento nenhum para a sua vida. Só para deixar bem claro que só massageou o seu ego. Então lute pelo seu propósito de vida. Lute por aquilo que Deus tem para realizar sobre a sua vida, porque quando você chegar diante de Deus, os seus títulos que estão pendurados na parede, eles não vão valer nada, mas a história que você escreveu com a sua vida, essa história vai ter muita validade diante do altar de Deus, diante da presença de Deus. Eu preciso entender que o que me potencializa não são meus diplomas de ostentação que eu achei que isso iria mudar a história da minha vida, mas o que me potencializa é colocar o conhecimento que eu tenho em prática. Sempre prática, sempre você precisa ir para action, para ação. Vamos para ação, vamos agir, vamos para uma jornada de fé. A fé sem obras, ela é morta. É por isso que você precisa romper os limites através de um passo de fé. Filipenses 3, do 4 ao 9, Paulo é bem chamativo para a batalha. Ele diz o seguinte: embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu,
quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que não há lei, quanto à justiça que não há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa eu perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Isso é forte demais. A nossa justiça, a nossa dimensão de justiça sempre vai para o senso humano, que a gente acha que não é justo do ponto de vista humano, mas a sua justiça é baseada na fé. A minha pergunta para você, depois de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, acaba aqui o que você construiu, o que você aceitou? Normalmente, depois que as pessoas aceitam Jesus dentro de um sistema religioso, elas acabam se tornando engessadas pelo próprio sistema que diz: ah, agora você não pode mais fazer isso, né? Não pode mais fazer aquilo. E isso outro você também não pode. Isso que você faz não é de Deus. As pessoas aceitam a Jesus e elas acabam sendo formatadas para se tornarem frequentadores de uma religião, sem ser transformada num entendimento. A missão de Jesus é disso aqui que eu preciso entender. A missão de Jesus é ensinar o evangelho do reino de Deus. O evangelho que não se resume apenas à salvação. E eu também não quero desmerecer a salvação para que você entenda que eu estou desvalorizando a salvação. Não, não, é claro que não. Até porque a salvação, ela procede de uma atitude de fé. E o Evangelho, ele vai potencializar isso quando você entende que existe uma transformação de vida em Jesus através dos valores do reino de Deus que Jesus ensinou, que vai muito além da salvação. Se eu quero mudança na minha vida, eu não posso fazer as mesmas coisas que eu fazia. Não é esperar Deus descer dos céus e vir fazer por você na terra. Você precisa de uma jornada de fé. E quando eu falo de uma jornada de fé, é você crer naquilo que Deus ministra no seu coração e colocar em prática. É justamente aqui que você rompe algumas coisas que fogem àqueles comportamentos religiosos. É quando você vai buscar em Deus e não nas marmitas prontas que você anda comendo como se fosse o melhor alimento para a sua vida, né? Aqueles fast food gospel, né? Olha o que Paulo está dizendo em Gálatas 1, do 6 ao 9. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem um outro evangelho que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Presta atenção nisso. Mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. E isso, Paulo está sendo muito direto e objetivo, e eu vou parafrasear Paulo para você entender o que ele está dizendo. Ele está dizendo mais ou menos assim: vocês começaram tão bem, vocês começaram através da liberdade, da graça de Cristo Jesus, e vocês hoje preferem viver debaixo de um jugo, debaixo de costumes da lei, pervertendo o evangelho e dizendo que esses rituais que vocês fazem transformam a vida de vocês. Eu estou admirado com vocês. Ainda que alguém pregue outro evangelho, sejam homens ou anjos,
seja amaldiçoado toda a mentira. Ou seja, o evangelho da palavra de Deus, ele precisa ser anunciado com clareza, para que você se sinta livre. O evangelho, ele nunca vai te trazer prisões, mas liberdade. E se você quiser viver debaixo da lei, não perverta a liberdade da graça. É assim, a graça, ela te constrange quando você erra o alvo. Não estou falando que a graça te dá liberdade para você pecar, não. A graça não é uma libertinagem. Liberdade através da graça é você entender quem você é em Cristo. E a graça, ela gera cada vez mais amor, mais paixão pelo próximo. A graça, ela vai injetar em você a fé como um combustível para você se tornar mais parecido com Cristo. Nós estamos aqui há 2 meses funcionando como igreja 100% digital. O Evangelho da Graça de Cristo, anunciado através das nossas vidas, tem curado vidas, libertado depressivos, sarado feridas, pessoas que se unem para ajudar ao próximo. O nosso amor aqui uns pelos outros tem aumentado a cada dia para alcançar pessoas em dezenas de países, em outros continentes. Sabe por quê? Porque o nosso propósito, o nosso alvo não pode ser perdido. E se isso não é igreja, eu não sei o que é. Pessoas para questionar o que nós estamos fazendo sempre vão existir. Mas quem me conhece sabe que eu não estou nem um pouquinho preocupado, nem interessado com o que os outros vão dizer. Mas eu estou focado no reino de Deus, sobre a vida de pessoas que precisam ter um encontro com Jesus Cristo. A minha convicção é que isso vai transformar a vida delas. Esse encontro com Jesus, esse encontro com o reino de Deus, esse encontro com a presença de Deus, isso ninguém pode me roubar. Essa convicção, a experiência de cada um a cada dia. E se você não souber, querido, para onde você está indo, sem dobrar os seus joelhos, você não está indo para lugar nenhum. Você precisa ter convicção, sabendo para onde você está indo. E aí essa convicção, querido, essa convicção vai ser um grande alimento, um combustível sobre a sua vida. Deixa eu ajudar você. Pega um papel aí agora, pega um papel, uma caneta, ou escreve no bloco de notas aí do seu celular, mas deixa o que eu vou te falar em um lugar bem visível. Coloca na geladeira, coloca em um lugar visível, para todos os dias você lembrar a direção que você está seguindo. A repetição daquilo que você acaba fazendo todos os dias, ela é didática. Eu lembro de um versículo que está lá em Abacuque 2:2. É quando o Senhor, ele responde a Abacuque o seguinte: escreve claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente. Todo que passar vai ler. Esse é o primeiro outdoor da história. É forte, né? É para passar e ler todos os dias. Anota isso que eu vou te falar agora. Trace metas, construa um planejamento no seu relacionamento. E aí você coloca, ponto 1, no seu relacionamento com Deus. Ou seja, você e Deus. No seu relacionamento, ponto 2, no seu relacionamento com a sua família, você e a sua família. Ponto 3, no seu relacionamento com o seu trabalho, você e o seu trabalho. Ponto 4, você no seu relacionamento como igreja, você e o próximo. Grave isso na sua cabeça, o que eu vou dizer agora. A estrada, ela pode mudar a sua opinião, mas nada pode mudar a sua visão. E isso vai te dar direção, vai te dar foco para você saber o que realmente você está construindo. E isso vai te transformar diariamente. É um exercício prático. E lembre-se da sua jornada, é uma jornada de fé. É uma jornada que você constrói através da sua crença naquilo que Deus pode fazer, para que você não olhe para trás. Lembre-se sempre, lembre-se disso. Você está construindo algo novo. É impossível reconstruir o passado. É como se as pessoas achassem que elas podem. Não, eu quero voltar para antes da pandemia porque era normal. Não existe isso. Não tem como voltar atrás.
Não se perca. As pessoas que se foram, elas não vão voltar. Elas não voltarão. Entenda que você ficou com a permissão de Deus para construir uma nova história sobre a sua vida, na direção que você está seguindo. Entenda bem, coloque em prática essa palavra. Essa palavra é uma palavra prática, é uma palavra para você ruminar ela, para você vir com esse conhecimento da palavra de Deus, trazendo para dentro da sua história. Mas entenda para onde você está indo. Faça esse detox, faça essa limpeza do seu interior na sua vida, espiritual, no seu corpo, na sua alma, para você entender que Deus está te levando para um novo tempo, para um novo lugar, para novas perspectivas. Até aqui eu construí, e agora? Agora é dobrar os joelhos para descobrir qual é o próximo local, para onde eu estou indo, para que eu vá com convicção, eu saiba quem eu sou em Cristo Jesus. Ninguém vai te roubar quando você tem uma convicção gerada de Cristo para o seu coração. Trabalhe a tua fé, esse é o teu combustível, ela está fazendo você remar o barco, ou independente se você está olhando a dificuldade, a tempestade ou as limitações, você só entende que Deus está contigo nessa situação. Não desista, não pare de crer, não pare de ser uma pessoa ousada, não permita que uma voz contrária, um sentimento de medo, possa paralisar tudo aquilo que Deus está construindo dentro do seu coração. É disso que eu estou falando. Eu quero orar agora por você, eu quero orar pela sua vida, eu quero orar por um caminho que Deus está construindo no seu interior, um caminho de purificação, um novo caminho, uma nova estrada. E esse detox vai fazer você se limpar, ser limpo, através da palavra de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Sobre aqueles que querem nessa hora entregar o seu coração ao Senhor Jesus, eles vão colocar eu quero, essa palavra falou no meu coração. Ou para aqueles que estão retornando o caminho, que precisam dessa purificação, dessa limpeza, não voltar à religião de antes, aos conceitos antigos, a ser da forma que era, mas com liberdade através do poder do Espírito Santo. Eu quero quebrar agora todo pensamento cativo, que foi levado cativo e preso por cadeias, seja rompido agora pelo poder do nome de Jesus, que haja liberdade do Espírito Santo sobre a vida dos filhos de Deus, aqueles que eram criaturas, que a partir de agora estão confessando Jesus como Senhor e Salvador, em corpo, alma e espírito, para que o teu nome seja glorificado sobre eles. Eles são teus e o Senhor é deles. Que seja uma desintoxicação para uma vida de liberdade através da graça de Deus. Eu oro crendo em nome de Jesus. Amém e amém. Você que acabou de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, você pode escrever assim, eu quero, ou pode escrever nas nossas mensagens, dizendo eu quero, assim, na mensagem, no DM, no Message, aonde você quiser das nossas redes sociais, escrever assim, eu quero aceitar Jesus como o Senhor e Salvador. Nós vamos entrar em contato com você, nós vamos pegar o seu contato, nós queremos você mais perto de nossas vidas aqui na Check-in Church, para que a gente possa te ajudar de alguma forma, trazer você para perto, para que você possa aprender mais de Deus e destravar algumas coisas que você precisa na sua vida através desse detox ou da parte do Senhor para o seu coração. Você que está aqui comigo, compartilhe essa mensagem. Quantas pessoas não podem ser alcançadas através do seu compartilhamento? Isso é muito poderoso. Você tem o poder de levar o evangelho através das suas redes sociais. Talvez você pense assim, a rede social minha é pessoal. Então, através daquilo que é pessoal seu, transforme a vida de outras pessoas através de um compartilhamento. Eu quero te agradecer, desde já, você aqui caminhando comigo, refletindo sobre essa palavra, sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.